Olá para você que nos acompanha no YouTube, seja bem-vindo a mais um debate do Fora de Eixo, nosso quinto episódio. Hoje um programa muito especial, uma equipe um pouco reduzida, mas temos tantas informações quanto os outros, né? Eu queria começar me apresentando, eu sou o Egor Soares, estou aqui juntamente com o Bolzan. Bolzan, Atlético, mais uma vez, perde fora de casa, dessa vez para o Palmeiras, hein? Olá, o Eigler, olá, ouvinte que nos acompanha, ouvinte e telespectador, né? Também estamos no YouTube. O Atlético até que fez um primeiro tempo bastante digno, mas contra a força do Palmeiras no segundo tempo não foi páreo, acabou caindo mais uma vez no Campeonato Brasileiro na estreia do técnico Wagner Mancini. Estamos aqui também com o João Vitor Pereira. João Vitor, duas novidades na Série B. Primeira derrota do Goiás em casa e também a primeira vitória do Vila fora de casa. Os dois times em situações extremamente opostas, né? Pois é, olá Weigler, Bolzão, pessoal que está nos acompanhando. Uma situação atípica, né? O Vila Nova venceu fora de casa na Série B, mas venceu em um momento muito importante, voltou ao G4, contou com o tropeço dos seus concorrentes, isso foi muito bom. A equipe do Vila precisa ministrar e ter essa força mesmo fora de casa, até porque não adianta você ter um bom desempenho dentro de casa, se fora de casa você não consegue render. Eu acho que nesse sentido o Vila foi muito bem, mesmo com tantos desfalques. Agora com a janela abrindo, naturalmente o time vai se reforçar, vai se livrar de alguns jogadores que não vinham rendendo. E a equipe do Goiás, de fato, caiu bastante nos últimos jogos. Time com muitos erros defensivos, na saída de bola, inclusive. A equipe precisa ter um norte, e para isso também está contratando. A gente vai falar de Brasileirão Série C também, né, Bolzan? Mais uma derrota da presidência, chegada de técnico novo. É uma virada incrível do que sofreu a Aparecidense para o Londrina em casa. Nos acréscimos, acabou tomando dois gols e quem pagou o pato foi o Lúcio Flávio, né? Demitido. Já chegou lá por lá o Emerson Ávila, campeão com Goiás da Copa Verde do ano passado. E na Série D, João Vitor, vitória do craque no clássico contra o Iporá. Vitória muito importante. A Série D do Campeonato Brasileiro vai se afunilando, vai chegando na sua reta final. E a partir do momento que a gente entra nessa reta final, nessa reta de chegada, você não pode desperdiçar as oportunidades, ainda mais em confrontos diretos. A equipe do craque já está garantida na próxima fase. Agora vai ter jogos contra o Brasiliense e contra a equipe do Misto. Já o time do Iporá acabou se complicando com essa derrota e vai ter que torcer não só para ele ganhar os seus jogos, mas para o Misto também tropeçar. Situação difícil, porém ainda tem um confronto direto entre as equipes. E na divisão de acesso, Bolzan, a gente tem uma rodada toda desmembrada, né? E tivemos uma situação bem lamentável que aconteceu na partida entre Grêmio Anápolis e Centro-Oeste. É o goleiro do Grêmio Anápolis acabando sendo alvejado, né, por um policial militar, uma bala de borracha. Cenas fortes rodando aí o Brasil inteiro. Algo que muito triste não só pro nosso futebol, né, pro futebol goiano, que a gente tanto luta aqui, quanto para o esporte em si, uma coisa execrável que aconteceu lá no Jonas Duarte. A gente também vai falar, ô, João Vitor, de campeonato de base, né? A gente tem o Goiás voando nas duas competições, tanto no Brasileirão Sub-20 quanto no Brasileirão Sub-17. Exato, o Goiás com um grande trabalho nas categorias de base, time entre os 4 melhores colocados no Brasileirão Sub-20. A cada rodada que passa, o time consegue se manter entre os melhores. Tem uma campanha muito boa, venceu um dos melhores times da competição no último meio de semana, diante da equipe do Cruzeiro. E eu imagino que tem tudo para se classificar. E no Sub-17, 2 jogos, 2 vitórias, mostrando também a sua força e que também tem condições de ir longe no Sub-17, assim como está fazendo uma boa campanha no Sub-20. E também teremos atualizações do Campeonato Goiano Feminino com a Tereza Prado, ela vai trazer um boletim para a gente. Antes de a gente começar a discutir mais profundamente os assuntos, já peço para você se inscrever no canal, compartilhar, já dar aquela curtida, comentar também, é bem importante seu comentário para a gente melhorar cada vez mais o nosso programa. Então vamos começar falando de Brasileirão Série A, né?
Bolzano, como que foi esse jogo do Atlético contra o Palmeiras? Mais uma derrota do Atlético, o Atlético agora está na vice-lanterna, só não está atrás do Fluminense. O Atlético acaba dando sorte que os concorrentes diretos ali, pelo menos quem estava na zona de rebaixamento também não ganhou, né? O Corinthians perdeu pro Vasco, o Grêmio perdeu pro Cruzeiro e o Fluminense empatou com o Criciúma. Um jogo que o Atlético, a partida em si começou bem frenética, né? O Palmeiras abriu o placar logo no início, o Atlético respondeu num chutaço, dos melhores gols aí, se não o gol mais bonito desse Campeonato Brasileiro, do Shailon, de muito longe, acertando ali onde a coruja dorme, do goleiro Everton. E a partir daí, como o Wagner Mancini já tinha dito durante a semana, disse na entrevista pré-jogo, o Atlético tinha vindo mais para se defender, para tentar sobreviver, principalmente por ter alguns desfalques como o Luiz Fernando. Isso é uma equipe que toma bastante gol, né? É o segundo pior ataque, só fica um pouco à frente a equipe do Vasco, que tomou 26, o Atlético tomou 24 gols. Então, um primeiro tempo que o Atlético soube se defender bem, foi para o intervalo em 1-1. Eu digo até que talvez tenha sido o melhor jogo defensivo do Atlético, mas pouco criou. Quando chegou, foi por chute de longa distância, como foi o gol do Shailon. No segundo tempo, o Palmeiras mostrou porque é um dos melhores times da América do Sul. Resolveu ali em 10 minutos no primeiro tempo, fez 2 gols, um atrás do outro, abriu vantagem de 3-1. O jogo ficou meio morno, com o Palmeiras ainda tendo mais chance de ampliar o placar. E o Atlético ali tentando defender, e em algum momento ficou até um pouco perdido na partida. Ou seja, um primeiro tempo que o Wagner Mancini pode levar para o seu trabalho, que tem um caminho, que o Atlético pode sim se defender melhor, e um segundo tempo que mostra que precisa sim de reforços e que ainda é muito dependente, principalmente do Luiz Fernando. A gente teve a chegada do Wagner Mancini, o João Vitor, e muda totalmente o panorama do Atlético, né? Que a gente sai do Jair Ventura, que faz um trabalho bastante ofensivo, para o Mancini, que é um técnico conhecido por ter trabalhos mais defensivos, vamos dizer assim, né? O Bolzan falou que a defesa do Atlético melhorou um pouco mais. Como que você enxerga essa chegada do Mancini no Atlético? É um treinador, Weigl, que já conhece o futebol goiano, já teve uma outra passagem pelo Atlético. Inclusive, na passagem dele pelo Atlético, ele foi bem. Não à toa, ele acabou sendo contratado pelo Corinthians. E na época, ele nem foi demitido em si. Ele acabou recebendo a proposta do Corinthians, foi para lá. E do Corinthians ele não deu muito certo, não conseguiu fazer ali um trabalho de sequência e tudo mais. Não durou mais de 7 meses no cargo. Porém, eu penso que nesse momento não dá para você trazer um treinador distante da realidade do time. Por exemplo, o Atlético foi para o mercado, até tentou trazer um estrangeiro, mas pela situação que o Atlético está atualmente, é muito melhor você trazer um treinador que tem uma fácil adaptação, que é o caso do Mancini, que já conhece como o Adson trabalha, que sabe da estrutura do Atlético, do que você, às vezes, ir buscar um treinador que está distante até do próprio campeonato e das equipes que jogam a competição. Eu acho que foi uma contratação interessante, mas não adianta só ter trazido o Mancini. Eu acho que o Atlético precisa se reforçar bem nessa janela para que possa sair dessa situação. Tem muito time ruim, tecnicamente, nesse Campeonato Brasileiro da Série A. O Bozan já falou, né, que a rodada ajudou, o Corinthians perdeu. Inclusive, esse time do Corinthians, ele só não vai cair para a segunda divisão, assim como o Grêmio ou o time do Fluminense, se de fato os seus demais concorrentes ali não conseguirem fazer um bom futebol, né? Porque são times tecnicamente muito fracos e o que vai demandar essa saída dessas equipes dessa situação é justamente essa janela desse meio do ano. E falando em janela, Bolzan, a gente tem notícias do Atlético que está prestes a contratar o Joel Campbell e também o volante Gonzalo Freitas. O que você acha desses reforços para o Atlético? É mais uma atração para o Campeonato Brasileiro, né? É uma contratação ali que, se a gente pegar o Bolazier no Criciúma, a gente pode ter alguma esperança com o Joel Campbell, o jogador que jogou no Villarreal, no Arsenal.
fez uma grande Copa de 2014 junto com o Brian Ruiz e mais o Keylor Navas e outros destaques da Costa Rica, que num grupo com Uruguai, Itália e Inglaterra acabou passando como primeiro, acabou caindo, se eu não me engano, para a Holanda, a ver. Mas um time bastante interessante a Costa Rica tinha ali em 2014 na Copa do Brasil. Mas assim, 2014 já fazem 10 anos, né? O Campbell vinha de algumas passagens pelos campeonatos europeus não tão boas, né? Jogou algumas temporadas, se eu não me engano, na Bélgica, não fez boas temporadas no Sporting Lisboa e tinha acabado de voltar para a Liga Alajuelense lá da Costa Rica, um dos times grandes lá. E fez um grande campeonato, mas era um campeonato da Costa Rica. A ver como chegará o Campbell, é mais uma atração para o Campeonato Brasileiro, a gente precisa desse tipo de jogador até que de forma midiática, mas eu tenho um pouco atrás do que ele pode oferecer. E sobre o volante que chega também é garimpar, né? O futebol brasileiro está bem inflacionado, qualquer jogador que você for buscar na Série B, você tem que pagar aí pelo menos 100 mil de salário, mais uma compensação para tirar do time, né? Então, acaba que buscar jogadores na América Latina, na América Hispânica, para ser mais exato, acaba sendo financeiramente mais viável. Então, eu acredito que sim, o Atlético faz uma boa escolha procurando nesses mercados, mas é sempre uma incógnita, né? Porque a gente não sabe exatamente como é que joga, como é que chega, e nem se o Wagner Mancini conta com esse jogador, se conhece ou se encaixa na forma que o Wagner Mancini quer jogar. Então, João Vitor, a gente falou das chegadas dos dois jogadores para o Atlético Goianiense, e a gente tem a saída do Zuleta confirmada pelo Atlético, né? Foi uma boa passagem no Dragão ou não? Não, eu acho que o Atlético, ele contratou muito gringo achando que era a solução. Tem muito jogador, inclusive, no Atlético que até agora não rendeu o esperado. O Zuleta foi um deles, o Emiliano Rodrigues é outro. O Alejo Cruz ele fez até um bom campeonato goiano, mas dentro do time que o Atlético montou para a Série A do Campeonato Brasileiro não conseguiu render. E agora, com essas novas contratações, se espera que a equipe possa ter um encaixe. Você aí comentou sobre o Campbell, de fato ele tem uma história, mas não adianta só ter a história, ele tem que chegar no Atlético, ele tem que jogar bola. O Atlético não tem que olhar currículo de jogador nesse momento. A verdade é que o Campbell é um jogador que, assim como o Wagner Love, que já saiu do Atlético inclusive, tem uma experiência, tem uma rodagem. O Campbell tem 3 Copas do Mundo no currículo, inclusive a de 2014 foi excelente, mas a gente tem que olhar o cenário atual. Estava no futebol da Costa Rica, que é um futebol menos exigente, que está bem atrás do futebol brasileiro. E se o Campbell, por exemplo, chegar aqui achando que as coisas vão ser tranquilas, que aqui se exige menos, é aí que ele está enganado. O Atlético ele precisa, de fato, fazer essa mudança de chave dentro do seu elenco, tanto na chegada de novos atletas quanto na saída. O Watson comentou até 5 chegadas e ele falou também de saídas. Eu acho que é importante já fazer essa varredura, vamos dizer assim, nesse elenco para tentar salvar o time do rebaixamento. Em busca de salvar do rebaixamento, o Atlético recebe o Vasco na próxima rodada, Bolzan. Mais um jogo em casa, mais uma esperança de vitória para o torcedor do Dragão? Pega um Vasco embalado, né? 3 partidas seguidas com vitória, chegada do Coutinho, e o Atlético não consegue jogar bem em casa, não consegue vencer. Então, o torcedor precisa ir ao estádio, precisa apoiar, mas o prognóstico não é dos melhores. Hoje, o Vasco, que até 4, 5 rodadas atrás seria um confronto direto, hoje não é mais, né? Hoje o Vasco já está na primeira página da tabela, jogando futebol bacana lá com um time recheado de garotos. Existe a expectativa da estreia do Coutinho, imagino que ainda deva passar por um período
de aclimatação, tava de férias, né? Talvez aí 2 a 3 semanas para poder estrear, mas é um Atlético que precisa mostrar mais, principalmente em casa. Então, contra o Vasco embalado e já sentindo ali as mudanças do Wagner Mancini, o Atlético pode surpreender, mas infelizmente não é favorito. E ainda falando de Atlético, a gente teve na última quinta-feira, no dia 11, uma entrevista do Jair Ventura para o podcast, Charla Podcast, né? E ele falou sobre a demissão dele do Atlético Goianiense. Muita gente cogitou, inclusive eu fui uma das pessoas que achava que nem tinha sido uma demissão, que ele provavelmente poderia ter pedido para sair, para buscar um projeto melhor, mas ele deixou entender, não deixou entender, não, falou claramente no podcast que foi uma demissão e se mostrou um pouco surpreso, né? Ele chegou a falar que não é surpresa porque sempre o treinador pode cair de uma vez, mas falou que fez uma excelente campanha no Brasileirão do ano passado, isso é inegável, né? Teve números excelentes, e que esse ano teve bons números no Goianão, conseguiu o tri inédito, e que o desafio do Atlético era permanecer na Série A. Então ele precisaria de mais tempo para permanecer na Série A. Que os maus resultados, aliado também a bons jogos, né? Que a gente fala que o Atlético teve bons jogos, mas não ganhava, que deveria ter tido mais tempo, porque ele até cita os outros trabalhos dele, né? Chegou no Juventude e livrou o time do rebaixamento. Chegou no Goiás com uma folha salarial de 2 milhões de reais, que é mais ou menos o valor que o Dudu recebe no Palmeiras, praticamente, né? E livrou o Goiás do rebaixamento, pegou o Atlético, subiu para a Série A, foi campeão goiano. Queria que vocês falassem um pouco para a gente sobre essa demissão do Jair. A gente já comentou um pouco sobre isso, mas pegou todo mundo de surpresa, né? A gente vê torcedores reclamando bastante até hoje. Pois é, eu acho que a saída do Jair Ventura ela foi um pouco conturbada. Eu não tiraria do comando técnico do treinador, que ajudou bastante o time no ano passado, que chegou ali para dar aquele boom, vamos dizer assim, para a equipe conseguir o acesso, inclusive numa arrancada fenomenal no segundo turno. Sobe a Série A do Campeonato Brasileiro, é campeão goiano jogando muita bola, mas a questão é que o time do Atlético ele é muito limitado para jogar uma Série A. E aí, a partir do momento que você troca o treinador, muda a sua comissão técnica com o campeonato em andamento, você tem que assumir os riscos. E o Adson está assumindo esses riscos nesse momento. Ele até tentou bancar o Jair Ventura com os resultados negativos, mas chegou um momento que ele não conseguiu suportar essa questão do treinador. E no futebol brasileiro, a gente sabe que quem acaba pagando o pato é o próprio treinador. O Jair acabou saindo, mas, na minha opinião, ele poderia muito bem ter continuado no cargo. Eu pego um paralelo sempre com o Vojvoda. O Fortaleza, no comando dele, já teve ano que ficou ali na zona do rebaixamento, perigando para cair, e mesmo assim a diretoria bateu o pé e não demitiu ele. Então isso aí se chama planejamento, isso aí se chama trabalho. Agora, a partir do momento que você fica pressionado pelo torcedor, você acaba tendo que fazer mudanças mais drásticas. Foi o que o Atlético tentou fazer, mas particularmente eu não demitiria ele. Não, e a gente vê a incoerência, né? Porque o Vojvoda, você muito bem lembrou, teve campeonatos que o Fortaleza ficou na lanterna até metade do campeonato. Muita gente já dava como rebaixado, tendo bons jogadores e tendo da onde tirar, né? Então, você tem lá as peças e o treinador não consegue fazer jogar, seria mais esperado que o Vojvoda fosse embora mesmo. Mas, diferente do Atlético, o Jair, tudo que ele poderia ter feito pelo Atlético, ele fez. Mas sem as peças, que ele não tinha, pouco conseguiria fazer e realmente não conseguiria, né? É uma incongruência aí da diretoria do Atlético se a gente comparar com o exemplo que o João trouxe muito bem do Fortaleza. E o Jair Ventura que se adapta muito bem aos seus elencos, né? Ele jogou um futebol bastante ativo com o Botafogo, depois jogou um futebol com muita posse de bola, com o Santos, com o Atlético também, era um futebol bastante ofensivo.
E ele falou do Alex, né? Falou na entrevista que o Alex é um zagueiro bastante promissor. E o Alex realmente mudou o sistema defensivo do Atlético Goianiense na temporada passada, né? Depois que ele chegou, ele se tornou titular absoluto, foi um dos melhores zagueiros. Vocês acreditam que ele vai acabar indo para algum time maior? Vai ser um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro? Fica meio difícil de se destacar no Atlético jogando defensivamente, né? É um time que é muito atacado, então acaba tomando muitos gols, até da forma que a equipe foi montada. Eu tenho batido nessa tecla há vários programas aqui. O Atlético parece que decidiu jogar a Série A no modo hard. Em vez de montar um time ali que joga mais fechadinho, que sai rápido ali, quis montar um time com posse de bola, sendo que você vai propor ter a bola contra um Flamengo, contra o Palmeiras. Hoje a gente viu que tentou ter a bola, perdeu a bola para o Rony tomou o terceiro gol ali no momento que ainda estava se recuperando do segundo. E é até engraçado falar do Alex, né? Um ótimo zagueiro. Eu espero até que ele seja um destaque, porque eu espero bastante dele, eu gosto muito do futebol dele, mas hoje teve felicidade de fazer um gol contra na partida. E agora vamos falar de Série B, segunda divisão do Campeonato Nacional. João Vitor, a gente teve a primeira derrota do Goiás em casa, perdeu 2-1 para o Chapecoense. Você que estava lá narrando essa partida, como que foi esse jogo do Goiás e essa derrota para o Chapecoense? Bom, ele foi um jogo onde o Goiás ele teve momentos de alternância. Sinceramente, não foi um bom primeiro tempo da equipe esmeraldina. Gostei demais da partida da Chapecoense. A Chapecoense estava vivendo um momento muito ruim, não conseguia vencer há 3 jogos, inclusive com 3 derrotas seguidas. A última vitória tinha sido diante do Amazonas, jogando justamente fora de casa. Nesse jogo se destacou bastante o Marcinho, ex-jogador do Goiás, dando bastante trabalho para o sistema defensivo da equipe esmeraldina. Mesmo com 3 zagueiros, o time do Goiás sofreu muito, com um meio de campo diferente, até com o Wellington sendo titular. Inclusive, ele não fez uma boa partida. Na reta final do primeiro tempo, acabou sendo vaiado. O time não conseguiu, de fato, fazer uma atuação boa, e a Chapecoense teve totais méritos pelo resultado. Inclusive, no primeiro tempo, o Goiás fez até um jogo mais equilibrado, porém a Chapecoense foi mais efetiva. E no segundo tempo, o Goiás voltou muito bem, fez 15 minutos excelentes, conseguiu empatar a partida com o Thiago Galhardo, mas aí fica a crítica ao Márcio Zanardi, né? Porque o Juninho, ele não pode ser banco desse time do Goiás. Ele começou no banco de reservas. No segundo tempo, o Zanardi ele corrigiu a besteira que ele fez. Ele tirou o Wellington e colocou o Juninho, melhorou o meio campo. Ele acabou, na volta para o segundo tempo também, colocando o Rafael Gava no meio para ajudar na saída de bola no lugar do Edson. E trouxe o Paulo Baia para atuar como mais um atacante para fortalecer o lado do campo, no lugar do Cristiano, porque ele tinha começado com o Luiz Henrique jogando por dentro na armação, não funcionou, e aí trazendo o Gavi e o Juninho para o segundo tempo, ele melhorou a construção por dentro. O Luiz Henrique foi jogar na ala esquerda, o time rendeu, tanto é que empata o jogo, com o passe do Juninho e gol do Galhardo, mas o time da Chapecoense foi valente, foi para frente, e do mesmo jeito que saiu o primeiro gol, saiu o segundo, né? Cruzamento do Marcinho, gol do Mário Sérgio de cabeça, centroavante que está se destacando e que inclusive só fica atrás do Marcão em número de gols na Série B, com 5 gols marcados. Depois que o Goiás sofreu o segundo gol, o time desmontou, né? Acabou não conseguindo ter forças para reagir, tentando muito lançamento, errou bastante passes, e foi um time totalmente desorganizado. O Goiás tem que melhorar. E outra coisa, não adianta o Galhardo, na entrevista pós-jogo, querer jogar para o torcedor. O torcedor ele tem que apoiar mais. Isso aí só acaba manchando ainda mais a situação dele. É um jogador que teve a oportunidade de fazer gols durante o jogo, teve uma chance clara durante o segundo tempo, acabou não marcando, e no fim das contas ele acabou
perdendo até a possibilidade de terminar, de fazer o gol que pelo menos empataria a partida para o Goiás. Então, acho que no momento como esse, os jogadores do Goiás eles têm que buscar falar menos e fazer mais. A gente falando de Goiás ainda, o Regis, que jogou bem contra o América, né? Voltou de uma lesão, deu uma assistência para o primeiro gol e mais uma vez fora da partida contra a Chapecoense. Que situação do Regis, hein, Bolzano? Não, e a gente não entende nada do que acontece no DM do Goiás, né? Porque o Regis vai para coletiva, fala que não gostaria de ter sido sacado do time no segundo tempo contra o América, confirmou que estava 100%, aí chega no dia da partida, cadê o Regis? Ah, tô no DM. É a mesma coisa com o Alejandro, que há poucos dias aí, menos de 20 dias, foi confirmado que ele tinha um trauma no osso da face, ficaria 2 meses fora e apareceu no sub-20. Então a gente nunca sabe o que está acontecendo no DM do Goiás. Teve até denúncias aí, felizmente eu não tenho o nome aqui de quem soltou essa notícia aí, que jogadores têm procurado médicos por fora do clube por não confiar no departamento médico do clube. Depois eu posso confirmar para vocês quem trouxe essa notícia, eu acho que é até do Periquito Brisado. Mas assim, o Goiás a gente já viu, voltando sobre o Regis, né? A gente já viu que é uma equipe que quando tem a bola no meio-campo, controla o meio-campo, joga melhor. Então foi assim com as partidas que teve com o Regis, faz partidas que o Juninho veio bem, faz partidas que o Gava jogou bem. Quando o Goiás tem o meio-campo, joga melhor, mesmo quando o Thiago Galhardo vem fazer o 10 ali, né? Mas agora, o outro ponto que deixa muito a desejar no Goiás, além de, de perder o meio-campo durante as partidas, muito pelas substituições equivocadas do Zanardi, era perder gols, né? Parece que agora chega um centroavante, o Edu, que na minha opinião chega para resolver, é um nome que a torcida esperava, um jogador que tem uma envergadura para ser o jogador que resolve na equipe, que junto com o Thiago Galhardo tem as costas largas ali para segurar as críticas, pelo menos deveria, né, senhor Thiago Galhardo, em vez de jogar para a torcida. Então, creio que com o Regis em boa forma, deve voltar já na próxima partida. O Goiás tem um período de descanso mais longo e com a estreia do Edu, o Goiás ganha muito, apesar de estar ali, ganha um jogo, perde outro, não chegar a ter uma crise, também não está numa boa forma, apesar de estar em nono colocado, o Goiás não se desprendeu da luta, só está a 3 pontos do G4, então era o que precisava, até a janela, para acertarmos esses erros. A gente lembra que a equipe foi montada às pressas para a Série B, praticamente tudo que foi jogado no Campeonato Estadual foi pro lixo, poucos jogadores se firmaram daquele elenco, então o Goiás chega a ter reforços, volta a entrar forte na briga, faz boas contratações e precisa usar a Zanardi prestar mais atenção ali nesse meio campo que faz com que o Goiás jogue o melhor futebol tendo a bola. E João Vitor, o Goiás que vai visitar o Operário na próxima quarta-feira, quais são as expectativas para essa partida? A expectativa é que o Goiás possa apresentar um futebol melhor do que o jogo contra a Chapecoense. O time esmeraldino venceu pela última vez diante do América, voltando a vencer depois de um mês. A equipe com péssimas atuações, inclusive. Aquele jogo desastroso contra o Santos, derrota para o Vila, empate com o Curitiba, derrota para a equipe do Mirassol. Venceu o América com um jogo até equilibrado, mas com o América pressionando no final. E o Operário é um time que tem qualidade, que está brigando na parte de cima da tabela, que, claro, vem numa sequência ruim, vem de 3 jogos sem vitória, mas que, além do Campeonato Brasileiro da Série B, está na Copa do Brasil. Inclusive, no final de semana, o Operário tem um desafio muito importante contra a equipe do Grêmio, jogando fora de casa. No primeiro jogo foi 0-0, e aí depois vai jogar contra a equipe do Goiás em casa. Então, até dependendo do resultado desse jogo contra o Grêmio, o torcedor do Operário vai
chegar muito motivado, ainda mais se o time se classificar. O Operário que fez um grande jogo na ida, então não vai ser desafio fácil para o Goiás. O Goiás tem que se precaver bastante, principalmente com o seu sistema defensivo, e aproveitar as oportunidades que tiver, porque o time fora de casa na Série B tem tido essa dificuldade de conseguir ganhar. Inclusive, vem de 4 derrotas consecutivas jogando fora e só tem apenas uma vitória como visitante, que foi contra o Brusque lá no comecinho do campeonato. Jogo, inclusive, que foi na terceira rodada. Então, o Goiás tem que aproveitar essa oportunidade e ser letal no que criar lá em Ponta Grossa. Vamos falar do lado vermelho de Goiânia agora, né, Bolzão? O Vila que venceu sua primeira partida fora de casa, com gols decisivos de Henrique Almeida e Emerson Urso. 2-1 para o Vila. Como que você avalia essa vitória e também o trabalho do Luizinho até agora? Não dá para falar que o trabalho do Luizinho é ruim, né? A equipe brigando lá nas cabeças da tabela, no G4, campanha bem sólida dentro de casa, e finalmente uma vitória fora, né? A gente, logo no começo do jogo, toma o golaço, como você bem disse, do Rafael Tavares. A gente pensa, né? Nossa, de novo, o Vila não consegue jogar fora de casa, passou do meia ponte e acaba o futebol. E não foi isso que a gente viu. O Vila manteve-se centrado na partida, buscou o gol, teve ações ofensivas, não se escondeu e conseguiu a virada, né? O Emerson Urso é iluminado ali no segundo tempo para virar. No primeiro toque que deu na bola, chegou para ele para virar a partida e o Vila conseguindo se manter no G4 mais uma rodada. Só um destaque, a gente aqui fala sobre o futebol goiano, mas tem por nome o Fora de Eixo. Muito legal a presença da torcida lá no estádio Carlos Zammit, lá em Manaus. Não é um estádio muito grande, não é como a Arena da Amazônia, mas um estádio bem cheio para ver o Amazonas. É uma equipe de menos de 5 anos, já está na Série B e com uma boa formação de torcida. Fiquei bastante impressionado com o apoio popular lá. Acho que isso é fantástico para o futebol fora dos grandes centros. Fica mais bonito o show, né, com a torcida presente. O João Vitor, o Vila Nova no G4, agora em terceiro lugar, e vai ter 2 confrontos diretos, podemos dizer, né? Recebe o Avaí no domingo e recebe o Santos também na próxima quinta-feira. Exato, o Vila Nova vai ter uma sequência agora em casa, uma sequência muito importante, contra 2 equipes que inclusive estão na parte de cima da tabela, que estão na disputa pelo G4. O Avaí, beleza, saiu da posição de estar entre os 4 melhores na derrota para o Novo Horizontino na última segunda-feira. Mas mesmo assim é um time qualificado e que vai brigar pelo acesso até o fim do campeonato. Assim como o Santos, que é o principal candidato a subir, até por ser um time com muita torcida, com um potencial de investimento muito grande. Teve a questão polêmica do Carille, né, que ele poderia sair para ir para o Corinthians, mas no fim das contas vai continuar na equipe do Santos, e vai ser um desafio muito grande, né, que o Vila vai ter pela frente, mas com o apoio da torcida, com o Oba lotado, a equipe do Vila pode muito bem manter o retrospecto positivo que tem jogando dentro dos seus domínios. Inclusive o Vila Nova, ele tem a 3ª melhor campanha como mandante, tem 6 vitórias em 7 jogos, 1 empate, não perdeu nenhuma vez. Mirassol e América Mineiro, junto com o Vila Nova, são os outros times que ainda não perderam em casa. E essa força que o Vila tem em casa vai ser muito importante se o time quiser chegar ao acesso. É claro que o torcedor ele fica naquela bronca no ano passado de não ter subido, mas eu já vejo uma movimentação diferente na torcida do Vila, porque apesar do não acesso e do tropeço diante do ABC na última rodada, o Vila só precisava dele e não subiu. O Vila está fazendo um campeonato muito bom, mesmo depois daquela derrota acachapante na final da Copa Verde para o Paysandu. E, na minha opinião, está fazendo uma janela interessante. Por exemplo, trouxe o Alex Silva, lateral direito uruguaio, que vai jogar pela primeira vez fora do seu país. Já defendeu o Peñarol, Montevideo Wanderers. Chega
para disputar a posição, que é uma posição até carente na equipe do Vila. Inclusive o João Vitor no último jogo até jogou nessa função, atuando ali improvisado, ele que joga como meio campista. E por falar no meio, chegou outro também, né? O Arius, volante que estava na equipe do Coritiba, não teve muito destaque, acabou lesionando o pé, deixou ele de fora em vários jogos, mas é um jogador que faz o primeiro volante, faz também o segundo volante. E outro cara que eu queria destacar que cresceu no Vila é o Ralf, né? Com a chegada do Luizinho Lopes, ele acabou ganhando espaço. E é muito bom ver que, mesmo aos 39 anos, ele ainda consegue ser muito competitivo, bom no combate e ajuda também dando passe. Tanto é que contra o Amazonas ele deu assistência. Por outro lado, né, João, perde o Giovani, né, um jogador que, se não é 100% titular, tem jogado bastante, tem entrado bastante com o Luizinho Lopes, deixa o Vila Nova para jogar lá em Portugal, se eu não me engano, no Famalicão. E falando de Luizinho Lopes, surpreendeu as expectativas, né? Que todo mundo, quando chegou, foi bastante contestado, a imprensa contestou, os torcedores contestou, a gente até chegou a falar que faltava um pouco de ambição no Vila, né? Na hora de contratar, e ele fazendo um excelente trabalho à frente do Tigrão. E vamos falar de Série C agora, terceira divisão. A Aparecidense perdeu para o Londrina por 2-1 em casa, Bolzan, com 2 gols no acréscimo, hein? Que derrota doída para o torcedor da Aparecidense. A Aparecidense, quando você acha que vai, acontece uns treinos desses. Jogando em casa, onde tem feito melhores partidas, né? A Aparecidense vencia até os 47, tomou 2 gols nos acréscimos para o Londrina e acabou por entrar na zona de rebaixamento. Atualmente é o 17º com 10 pontos, apenas 2 vitórias, veio aí além dessa derrota para o Londrina, também para o Botafogo na Paraíba, tinha tomado 3-0 no primeiro tempo, conseguiu esboçar uma reação, o jogo acabou ficando 4-2, e a Aparecidense com um a menos desde o início, desde os 20 minutos lá na Paraíba, e optou-se por trocar de técnico, né? A gente já bateu nessa tecla aí, que a corda arrebenta para o lado do mais fraco. Aparecidense que precisa se reforçar aí para fugir do rebaixamento, não tem uma equipe tão equilibrada, principalmente na defesa. O ataque tem sim bons nomes, o Robert, o Igor Torres, eu acho que dá conta do recado, mas na defesa precisa que chegue mais gente. O da Silva tá lá, um jovem aqui do Goiás, e outros lá não estão dando conta do recado, até fisicamente. No jogo que eu estive à beira do campo ali contra o Náutico, eu vi um Náutico bem mais forte fisicamente que a Aparecidense. Então, chega o Emerson Ávila, campeão da Copa Verde com o Goiás, ainda não tem tanta experiência como técnico de equipes principais, né? A grande passagem dele é pelo Goiás, mesmo que seja bem curta, né? Entre a saída lá do Guto e a chegada do português, o Evangelista. Foram apenas 3 jogos, mas teve um título, acabou saindo após um bate-boca ali, ele botou a boca no trombone com a diretoria no Goiás e não queria voltar também para o Sub-20, tentou trilhar a carreira, está tentando trilhar a carreira solo, volta agora para o futebol goiano, a gente deseja toda a sorte, acho uma escolha bem fundada até da Aparecidense, acho que é um técnico promissor, mas vamos ver o que ele pode oferecer. Ainda carece de experiência, mas tá aí uma experiência, uma chance dele se mostrar. Vitor, falando da chegada do Emerson Ávila, você que participou da coletiva da presidência, né, até falou que o Emerson Ávila treinou o Londrina. Pode falar um pouco para a gente sobre a expectativa desse técnico na Cidinha? Olha, o Igor, a expectativa é que ele possa fazer um bom trabalho. É um treinador que, como você falou, estava no Londrina, que tem essa experiência de Série C do Campeonato Brasileiro. O Bolzan até citou, né, que ele não tem tanta experiência como técnico, já teve passagens pelas bases do Cruzeiro, do Grêmio,
treinou a seleção brasileira sub-17, a sub-20 também. Ele foi contratado pelo Londrina em dezembro de 23, com o objetivo de fazer um bom campeonato paranaense, mas o time acabou sendo eliminado nas quartas de finais pelo Atlético Paranaense. E na Série C do Campeonato Brasileiro, ele acabou não conseguindo fazer ali um trabalho que a diretoria tinha uma expectativa. Ele também foi demitido cedo, né, na Série C. Em 4, 5 jogos ele já acabou sendo mandado embora. E agora a Aparecidense traz ele, até sabendo dessa experiência, apesar de não ser uma experiência tão grande na Série C, ele já conhece a competição, sabe como funciona. Então, ele vai tentar pelo menos tirar a equipe dessa situação. Vai ser difícil, mas a Aparecidense precisa fazer bem o seu papel de casa. Tem mais 8 jogos pela frente, mais da metade da primeira fase da competição já passou. O time ainda não venceu fora de casa. O Bolzan até falou na defesa, né? Já sofreu 18 gols, uma das piores defesas do campeonato. O time tem apenas 2 vitórias em 10 partidas, todas em casa. Então a equipe vai ter que buscar resultados fora, e agora vai ter 2 jogos no Rio Grande do Sul, né? Contra o Caxias e o São José. O Caxias que se apresenta como uma chance perfeita para se recuperar, né? Se a Aparecidense só ganhou 2 vezes no campeonato, o Caxias só ganhou 1, né? Então tem que ir lá no Centenário e mostrar que não quer cair. Eu acho que é um jogo primordial na campanha da Aparecidense, esse fora contra o Caxias. Pois é, e não só vai ter esse jogo contra o Caxias e também o São José, mas depois a Aparecidense vai receber o Ipiranga, ou seja, a Aparecidense tem 3 adversários do Rio Grande do Sul seguidos. Então, um mini campeonato gaúcho aí para a Aparecidense. A Aparecidense que, assim como o Atlético, há uns anos atrás, tem chance de ser o campeão do Rio Grande do Sul sem jogar o Campeonato do Rio Grande do Sul, né? Como o Atlético venceu o Campeonato Carioca sem jogar o Campeonato Carioca. E vamos falar de Série D também. A gente teve a vitória do Anápolis contra o Capital por 3-1, Bolzan. O Anápolis vencendo em casa no Jonas Duarte. É um dos últimos jogos que deve fazer no Jonas Duarte aí, por causa da regra esdrúxula da prefeitura de fazer o arraial da cidade, né, a festa da cidade no Jonas Duarte, e não num local próprio, como tem em Anápolis. Eu nunca vou entender isso. Jogando lá, ganhou por 3-1. Jogo fácil, né? O Capital já eliminado da competição, tá? É o 7º com 7 pontos, não chega mais. E com a vitória, o Anápolis, além de encostar no Brasiliense com 24 pontos, o time Candango tem 26, está classificado para a próxima fase, já pensa no mata-mata, né? Já procura lugares para jogar, provavelmente vem jogar aqui em Goiânia essa primeira fase mata-mata, e fez o que ser esperado, né? Classificou com certa tranquilidade, é o melhor time goiano na Série D, e fez o que se espera dele. O Bolzão, um estádio que não pode ser usado por meia dúzia de pessoas que querem brincar de fazer futebol, mas para o arraial tá liberado, né? O Gustavo Lima e o Guilherme devem bater um bolão. Tem que chamar eles para uma pelada para a gente ver depois. E, João Vitor, falando ainda de Série D, vitória do Craque sobre Iporá, 2-0, convenceu o torcedor? Convenceu, foi uma grande atuação da equipe do Craque. Quem diria, hein, que o Craque de Catalão iria fazer uma campanha tão boa como essa na Série D do Campeonato Brasileiro, tão diferente da do Campeonato Goiano, onde o time quase foi rebaixado. O Iporá, ele teve momentos interessantes nessa Série D, mas acabou caindo de produção justamente no momento de chegada. Se a gente for parar para analisar, dos últimos 4 jogos da equipe do Iporá, o time ganhou apenas 1, perdeu para o Misto, para o Anápolis e para o time do Craque. Inclusive, uma coisa interessante é que nesses 4 jogos recentes que a equipe do Iporá teve, o time marcou gol só no jogo contra o Capital. Então, o sistema ofensivo da equipe do Iporá não tem funcionado, e o do Craque nesse jogo foi bem eficiente. O Wagner Manaus e o
e o Jeremias conseguiram fazer os gols, que asseguraram a classificação do Crack. Agora é pensar na próxima fase, se organizar para que possa, por que não, sonhar com acesso. E, Bolzan, falando em sonhar com acesso, você pode falar um pouco da situação do Iporá nas próximas rodadas para se classificar? Faltando 2 rodadas para terminar a primeira fase no grupo A5, o Iporá terá 2 adversários já eliminados e precisa ganhar os 2. Por quê? O Iporá tem 14 pontos. O misto, quarto colocado, tem 20, ou seja, 6 pontos de diferença. Só que se o Iporá vence as 2 partidas e o misto perde as 2 partidas, o Iporá passa à frente pelo número de vitórias, vai a 6, enquanto o misto fica com 5. Então a conta é bem simples. O Iporá precisa ganhar do Real Brasília no Ferreirão e do União Rondonópolis lá em Rondonópolis. Enquanto precisará da ajuda de quem? Logo quem? Dos seus irmãos goianos. Na 13ª rodada, o misto recebe na Arena Pantanal o Anápolis, já classificado, e fecha sua participação lá no Genervino da Fonseca contra o Crack. Então a gente espera aí que os goianos se ajudem e tudo dê certo para que os 3 possam passar para a próxima fase. Você falou que o Anápolis recebe, quer dizer, vai visitar o misto, né? E o Crack joga contra o Brasiliense, um confronto bastante difícil para o time de Catalão, né, João Vitor? Pois é, o time do Crack vai ter esse desafio diante do Brasiliense. É uma equipe que sempre quando entra na Série D do Campeonato Brasileiro, entra como uma das postulantes ao acesso. Está fazendo uma campanha muito boa. E esses 2 últimos jogos do Brasiliense são muito decisivos, porque o time vai jogar contra o Crack, e aí depois vai visitar o Anápolis, que vai jogar, entre aspas, em casa, apesar do jogo ser em Aparecida. Então, se o Brasiliense quiser confirmar também a primeira posição, ele vai ter que fazer frente a essas 2 equipes. Agora vamos falar de divisão de acesso, a segunda divisão do Campeonato Goiano. Já vamos ter que começar falando de um assunto bastante delicado, né, Bolzano? Vamos já tirar esse assunto agora, que foi o jogador do Grêmio Anápolis, o goleiro, que foi alvejado, como você disse no início do programa, né? Que situação complicada, né? O policiamento que estava ali para defender os jogadores acaba atirando no jogador. Exatamente, o goleiro, inclusive, ele pertence à Aparecidense, está emprestado ao Grêmio Anápolis. O cara sai para fazer seu trabalho, tá ali reclamando ali por uma arbitragem, não vou dizer suspeita, não vou ser leviano a ponto de dizer suspeita, mas uma arbitragem bem ruim. Um dos gols do Centro-Oeste, o impedimento claro, não marcado, né? O segundo gol que deu a vitória ao Centro-Oeste. Mas futebol à parte, a gente nunca quer falar disso, né? Não tem palavras para dizer sobre o execrável, sobre a coisa ridícula que aconteceu com a PM goiana e o jogador do Grêmio Anápolis, que a gente vê nas imagens, fala pro policial baixar a arma e o policial mira na perna, no instrumento de trabalho do jogador, e atira uma bola de borracha daquela distância. Gente, tá mais que difundida aí nas redes do Brasil inteiro, quiçá do mundo. Os hematomas, como foi fundo o machucado. Então é uma coisa que deixa muito triste, né? Então, a gente vem falando de semana após semana de quão a divisão de acesso tá legal e, infelizmente, daqui 5, 10 anos, o que a gente vai lembrar desse campeonato vai ser que o goleiro do Grêmio Anápolis foi atingido por uma bala de borracha por um policial profissional totalmente despreparado. Não, e em 6 meses, menos de 6 meses, já é a segunda ocorrência com problemas de policiais, né, Bolsa? A gente viu no jogo Crack e Morrinhos, lá em Catalão, o uso de spray de pimenta para conter os jogadores e agora bala de borracha. O uso da violência num jogo de futebol dessa forma, entre jogadores, é bastante desnecessário, né? Não, com certeza, e a gente vê que não é só aqui no Brasil, né? Não é só aqui em Goiás, infelizmente. Até a Copa América, o jogador
uruguaio indo para a arquibancada para lutar contra torcedor colombiano e torcedor colombiano ameaçando família de torcedor uruguaio. Meio que a gente errou como civilização, né? Tem que resetar, começar do zero. Lá na Eurocopa, holandês e inglês saindo na mão no meio do bar a 30 quilômetros do estádio. Então, precisa... Cara, é um trem que me chateia, saca? Emocionalmente falando, me chateia muito ver esse tipo de coisa nessa festa tão bonita que poderia ser o futebol, como foi a grande classificação da Colômbia, como foi a grande partida da semifinal da Euro, e a gente tem que falar disso aqui. É um assunto que a gente não queria falar, como o Bolzan disse, né? Mas não tinha como não falar nesse momento. E agora voltando para o futebol, né? Vamos voltar para o Capibola. Como que foi esse jogo entre Grêmio Anápolis e Centro-Oeste, vendo a tabela da divisão de acesso? Bom, Igler, tirando essa polêmica que a gente... É claro que foge do padrão do futebol, mas a gente tem que falar. E a gente lamenta muito o ocorrido e presta toda a solidariedade ao goleiro Ramon, que, como o Bolzan falou, né, pertence à presidência, mas está emprestado à equipe do Grêmio Anápolis. Teve toda essa confusão. Mas dentro de campo, a equipe do Centro-Oeste conseguiu mostrar sua força, fez uma atuação segura, conseguiu vencer um concorrente que está disputando rebaixamento, e a situação do Grêmio Anápolis, a cada rodada que passa, ela fica mais difícil. O time tem muita dificuldade de conseguir os resultados positivos. Em 12 jogos teve apenas 4 vitórias. É o time que mais perdeu no campeonato, com 8 derrotas. E o Centro-Oeste é um time que vai brigar pelo acesso até o final. Mas é aquela história também. O time não vai poder vacilar nessas últimas rodadas. Tem pela frente somente mais 2 partidas até o término dessa primeira... do campeonato da segunda divisão em si. Então, o Centro-Oeste ele vai ter que fazer a sua parte nos 2 próximos jogos para que possa conseguir, quem sabe, esse tão sonhado acesso. Né? Bolzano, também tivemos jogo entre Anapolina e Trindade, a derrota da Anapolina, né? Perdeu por 1-0 para Trindade, no Jonas Duarte. Que situação da Anapolina, né? Que a gente apontava como uma das favoritas para o acesso. Antigamente a gente falava a Anapolina era chata porque ganhava os jogos que a gente não esperava que ela ganhasse, né? Hoje ela perde os que a gente não espera. Mais de 2.200 pessoas acompanharam lá em Anápolis, no Jonas Duarte, o maior público da competição até aqui. A vitória de 1-0 do Trindade, né, que agora assumiu a segunda colocação, deu um pulo de quinto, foi para o G2 ao lado do Inhumas, e a Anapolina ficando para terceiro. Embola mais ainda o campeonato, né? O Inhumas e o Trindade ficam em situação boa, né? O Trindade vai a 20 pontos, a Anapolina fica com 19, e o Inhumas, no alto dos seus 22 pontos, ainda joga nesse sábado no Estádio Olímpico contra a Evangélica, deve vencer. E enquanto o Abecate, que é o terceiro colocado nesse momento também com 19, a mesma pontuação de Anapolina, e Centro-Oeste, que já jogaram, pode ir a 22. Então, vai se fechando aí a briga entre Inhumas, Anapolina, Abecate, Trindade e Centro-Oeste. Mais forte para Abecate e Inhumas nesse momento para subirem. Lembrando que já na 13ª rodada temos Anapolina e Inhumas, Abecate e Grêmio Anápolis, Trindade e Evangélica, e o Santa Helena enfrentando o Centro-Oeste lá em Santa Helena. Então, Inhumas, Abecate e Trindade um pouco à frente, mas nada definido aqui na divisão de acesso, ainda com 2 rodadas para rolar. 2h30, né? No final de semana temos mais 2 jogos. E João Vitor, o Trindade que está de técnico novo, né? Agora o Leonardo Diniz, técnico do time Sub-20, um bom treinador, fez uma excelente campanha no Sub-20. Se a gente for analisar taticamente, um excelente jogo contra o Vila Nova na final do Goiano.
Exato. A equipe do Trindade, mesmo com um jogador a menos contra o Vila, na final do Goiano Sub-20, fez uma partida de um nível muito bom. Inclusive, conseguiu buscar o empate, por pouco acaba não conquistando o título. E o Trindade ele conseguiu uma grande arrancada dentro da competição. Na última rodada havia ganho do Santa Helena, hoje consegue essa grande vitória diante do time da Napolina. E agora vai brigar pelo acesso nessas 2 últimas rodadas. É claro que a rodada está só começando, já teve o jogo do Centro-Oeste com o Grêmio Anápolis, mas o Yumas ainda vai jogar, ainda tem para entrar em campo a equipe do Abecate, mas se o Trindade fizer a sua parte, o time tem boas chances de conseguir esse acesso. O campeonato vai ser disputado até o final e o Yumas, né, hoje é o time mais próximo mesmo desse acesso. Já que falamos de sub-20, vamos falar de base agora, campeonato de base dos times goianos. Ô, João Vitor, Goiás e Atlético Goianiense se enfrentaram na última segunda-feira pelo Brasileirão Sub-17. Goiás venceu por 2-0 e assume a liderança no grupo do Campeonato Sub-17. É um bom jogo, né? E que vitória do Goiás no clássico. Que vitória! Foi um ótimo confronto, 2 equipes que começam de formas distintas a competição. O Goiás conseguiu ganhar na primeira rodada, vencendo o América Mineiro pelo placar de 1-0 com o gol do volante Antony. É um jogador que tem uma boa saída de bola, que se apresenta bem na fase ofensiva do jogo. O Goiás que jogou com desfalques, né, jogadores que estavam compondo a equipe sub-20. Enfim, o time esmeraldino fez uma atuação muito boa, destaque para o Thaleson, menino que tem apenas 17 anos, que já se apresentou recentemente à equipe profissional, jogou contra o América Mineiro, jogou também o segundo tempo contra a equipe da Chapecoense. É um jogador muito bom no 1 contra 1, fez gol. O Caetano, no segundo tempo, entrou na lateral esquerda, no lugar do Danilo, acabou fazendo gol também. E o Atlético Goianiense não fez uma atuação assim ruim no todo. Contra o Flamengo, fez até um jogo interessante. Destaque mais uma vez para o zagueiro Isaac Lira, que fez uma atuação muito segura. E é um dos jogadores que a própria comissão técnica pode ficar de olho para ajudar aí na equipe principal futuramente. Mas o Goiás foi superior de um modo geral e mereceu o resultado. E ainda falando de Goiás, a gente também teve a vitória do Goiás de virada no Sub-20 em cima do Cruzeiro, 4-2. Um jogaço, um dos melhores jogos que tivemos esse ano de times goianos, considerando profissional e base. É o Goiás que está em 4º lugar no Campeonato Sub-20, né, Valzão? E temos alguns destaques. Podemos falar do Diego Caito, que fez uma partida excelente, marcou 2 gols. Que jogador que é o Diego Caito, né? E também podemos falar do Alejandro, que voltou, como você disse, ia ficar muito tempo fora, voltou, deu assistência, fez umas boas jogadas ali pelo lado direito. O Goiás com grandes nomes na base que a gente espera bastante. É o caso do Oscar, do Alejandro, e também com jogadores já do profissional descendo para o sub-20. Alguns jogadores que a torcida pega muito no pé e quando desce para o sub-20 a gente vê que são grandes joias, ainda precisa de mais cuidado nessa subida profissional, que é o caso do Caito e do Pedrinho, né? O Pedrinho, ou Pedro Junqueira, fica aí à vontade para como quiser chamar, os dois fazendo grandes partidas no sub-20, um grande jogo lá contra o Cruzeiro, né? O Cruzeiro abriu o placar, o Goiás fez a virada, o Cruzeiro acabou empatando de novo, e quando o jogo caminhava para ficar no 2-2, Goiás em 2 estocadas, chegando ao 4-2 e ficando forte na briga lá do G8. No momento, com 13 jogos, tem 24 pontos. O 9º colocado, Bahia, tem 19, com os mesmos 13. Partir aí na 14ª rodada, pega o Atlético Paranaense lá no CT do Caju, Atlético Paranaense vice-colocado do campeonato, então pedreira para os meninos esmeraldinos, enquanto o Atlético, mais uma vez, acabou ficando sem vitória lá contra o Inter. A gente pode falar que esse era um jogo que o Goiás precisava vencer, né? Um confronto direto,
mostra a força do time, traz mais confiança. E você falou que o Atlético perdeu para o Internacional 3-1, fora de casa, o Atlético que não vive boa fase no Sub-20, né, Bolzano? É apenas o 18º colocado no Sub-20 no Campeonato Brasileiro, não tem rebaixamento, mas se a gente emulando o brasileiro profissional, né, dos adultos, seria como se tivesse na zona de rebaixamento. Fica sem vencer mais uma vez, contra o Inter lá no Cristo Rei, se eu não me engano, não sei se é Flores da Cunha, lá, lá no Rio Grande do Sul. O Inter que era o lanterna, né? Tem jogos a menos, mas que vem se recuperando, ganhou do Palmeiras, ganhou agora do Atlético, mas era um jogo que o Atlético poderia ter desempenhado um bom papel, um jogo melhor, acabou caindo por 3-1. Na próxima rodada já tem o São Paulo lá em Cotia, mais uma pedreira. Por mais que o São Paulo também não esteja bem no campeonato, tem uma base fantástica, muito bem aparelhada, e a gente sempre escuta sobre os jogadores formados lá em Cotia, né? E, João Vitor, a gente fala da saída do Vinícius Rovariz para o Atlético Paranaense. Ele que tinha chegado no Goiás para ser auxiliar técnico e também técnico do Sub-20, mas com a chegada do Zanardi ele ficou apenas no Sub-20. Agora sai para ser auxiliar técnico do Atlético Paranaense e deixa o Goiás numa boa situação. Todos os jogadores elogiando bastante o ex-técnico do Sub-20 do Goiás. Vai fazer falta para esse time do Goiás ou o auxiliar técnico que está lá nesse momento dá conta do recado? Acho que vai fazer falta sim, Wigler, porque o trabalho que ele vinha fazendo na equipe sub-20 do Goiás era e é muito bom. A equipe esmeraldina está muito próxima de conseguir uma classificação que seria muito importante em termos de representatividade para o futebol goiano. O Goiás que está bem não só no sub-20, no sub-17, mas também no sub-15. Inclusive o time conseguiu a classificação para a final da Copa 2 de julho. Vai jogar a final contra a equipe do Botafogo, que passou pelo Palmeiras. Então, mais um ponto positivo para essa base do time do Goiás. O time do Goiás, inclusive, está buscando reforço com outros jogadores até de fora. Por exemplo, contratou o Usmani, que é um jogador da seleção de Níger, um jogador de lado de campo, que, inclusive, chega e a diretoria está até tentando acelerar para ele jogar o Campeonato Brasileiro Sub-20. O Goiás também trouxe o Wendel, de 19 anos, também para a equipe Sub-20. Como ele já atuou na equipe Sub-20 do Inter, né, em 3 partidas no Campeonato Brasileiro, não vai poder jogar o Campeonato Brasileiro, mas vai poder jogar a Copa Goiás e a Copa do Brasil Sub-20, que ainda tem nesse ano. Então, eu penso que o cenário que o Goiás vai ter pela frente é de um bom aproveitamento e que o auxiliar dele tem boas condições de seguir fazendo esse bom trabalho. Mas é lógico que o auxiliar dele tem outra visão de pensar futebol, mas só o tempo vai dizer, né, se o time vai conseguir manter esse cenário de bons resultados, mas eu penso que tem boas condições de manter. É isso daí. Para a gente encerrar, vamos falar de Goianão feminino. Agora a gente convida a Teresa Prado para trazer mais informações sobre essa competição que já estreia nesse mês. Oi, tudo bem? Eu vim trazer para vocês hoje atualizações sobre o Goianão feminino. No dia 8 dessa semana, a FGF divulgou a data de todos os jogos e teve mudança na estreia do campeonato. O Goianão feminino, que era para começar no dia 21 de julho, foi adiado e vai começar só no dia 3 de agosto. Bom que as equipes têm mais tempo para treinar, para se adaptar. Algumas equipes começaram a jogar juntas novamente, se apresentaram 1 semana, 2 semanas atrás, então vai ser bom para rodar melhor as equipes. Então, vamos para os primeiros jogos de estreia. Vai começar no sábado, dia 3, e vai ter 2 jogos logo no sabadão. O primeiro vai ser às 9h30 da manhã, entre o Abadia e o Atlético Goianiense, lá no Estádio Bolachão, em Abadia. Ainda no sábado, só que às 3h30 da tarde, o Flu Goiânia vai jogar contra o Vasco de Itaberaí, lá no CT da Fazendinha. Já no domingo, dia 4, às 9h30 da manhã, o Aliança enfrenta o Trindade lá no CT Buriti Sereno. E para encerrar a rodada, só na terça-feira, no dia 6, o Vila Nova vai jogar contra o Atletas de Jesus no CT Toca do Tigre.
Vai ter muito jogo bom. E me diz aí, quem que você acha que vai? Bota aí nos comentários qual a sua torcida, o que você está esperando sobre o Goianão feminino. Esse foi meu boletim. E qualquer coisa, mais atualizações sobre o futebol feminino aqui no estado, é só você me seguir nas minhas redes, @Tereza com S, Tereza Prado Jornalismo. Essa foi a Tereza Prado trazendo todas as informações, o Goianão feminino para a gente, atualizações dos times, né, que ela está em busca, toda semana ela vai trazer mais informações. E a gente vai ficando por aqui no debate Fora de Eixo. Queria agradecer você que ficou até o final com a gente. Peço novamente para se inscrever no canal, dar o like, comentar, compartilhar para a gente chegar a mais pessoas. Acompanhar a gente também em outras redes sociais, né? Agora o Bolzão pode falar um pouco mais para a gente, que estamos bombando no Instagram e no TikTok, né, Bolzão? Essa semana aí já saiu o Resta 1 de melhores jogadores nascidos em Goiás. Tá polêmico, então já tem um pessoal brigando lá nos comentários. Vai lá ver o que você acha. E também das maiores transferências de times goianos. Outra também que promete deixar bastante polêmica. Então vai lá, fala bastante. Já saiu também no Twitter sobre a Copa América de 95, a participação do Túlio, que decidiu, de certa forma, a Copa América aquele ano, foi o grande personagem. E essa semana também deve sair, ou hoje, né, sexta-feira, ou até sábado ou domingo, mais uma thread sobre o bairro de Campinas, né, o bairro histórico aqui de Goiânia, e que tem a veia futebolística muito ressaltada, a casa do Atlético Goianiense, do Campinas Futebol Clube, que hoje também é só um projeto social, mas já foi profissional. Então, bastante coisa legal, não só aqui no YouTube, mas também em todas as redes sociais, @Fora de Eixo GO. É isso daí, então não deixe de seguir a gente, @Fora de Eixo GO. E, Bolzão, onde as pessoas podem te encontrar? Instagram e Twitter, JP Bolzan, e lá no TikTok é Bolzito. Algum momento vai ter algo no TikTok, já vai seguindo lá, porque vem coisa bacana por aí. João Vitor, as pessoas se encontram como? E eu tô sabendo que você está em transmissão essa semana, né? Pois é, Wegner. Domingo, no Doutores da Bola, pela Rádio Universitária, tem jogaço entre Vila Nova e Avaí, duas equipes que estão disputando o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. 3h30 a transmissão começa, 4 horas a bola rola. Que final de Euro que nada. Aqui é a Série B do Campeonato Brasileiro. Estaremos lá para cobrir mais um jogo do Tigrão. E as pessoas me encontram no Instagram e no X, né, o Twitter, @JoãoVitorPer7. Até mais. Você vai estar no jogo do Santos também, né? Vila Santos? Sim, na quinta-feira, 8 horas da noite, 7h30 a transmissão começa. Vai ser um jogaço, viu? A expectativa é de 10 mil torcedores, que é a capacidade máxima do Oba. E esse jogo do Avaí de 8 a 10 mil também. Então o público deve ser alto. Eu sou o Igor Soares em todas as redes sociais, principalmente Instagram e Twitter, TikTok tem também, mas não tem nada lá. Em breve, quem sabe, teremos também, né? E estarei no jogo Vila e Avaí também, no Doutores da Bola. E qualquer jogo de base, eu geralmente estou também. Na semana a gente vai divulgando um pouco mais esse calendário. Então é isso, um abraço e até a próxima.